Boa noite. Eu sou o professor Josivaldo Pires de Oliveira, do Colegiado de História do Departamento de Educação do Campus 13 da UNEB, e coordenador do Laboratório de Estudos Africanos e Espaço Atlântico. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Patrícia Teixeira Santos, do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo. A professora Patrícia, ela é especialista em História da África, né, colaboradora de núcleos de estudos africanos da Universidade de Delhi, na Índia, na Universidade de Bordeaux, na França. Portanto, uma das grandes especialistas, né, em história da África contemporânea e suas implicações para o mundo contemporâneo. E Patrícia está aqui em nosso departamento desde a quarta-feira, ministrando um curso muito interessante, intitulado Pan-Africanismo, Negritude e Pan-Arabismo. Portanto, vamos conversar um pouco com a professora Patrícia sobre esse curso e sobre essas categorias, vamos chamar assim. Começaria mais ou menos assim, professora Patrícia. é, como podemos definir o pan-africanismo enquanto experiência histórica? Então, boa noite, é uma alegria muito grande, professor Josivaldo, estar com vocês e partilharmos essa experiência comum de refletirmos sobre três grandes ideologias de solidariedade universais que vão surgir no século XX por conta da questão colonial. A gente lembrar que o século XX é um século de muita violência. O alvorecer, né, logo nos primeiros 10 anos, 15 anos do século XX, a gente tem processos revolucionários, temos a questão da Revolução Russa, a transformação das relações capital-trabalho, a ideia de que o capitalismo é um sistema que é assentado na exploração e tornar, né, tudo sujeito do capital, objetificado pelo capital. E nós temos também a Primeira Guerra Mundial. E lembrar, né, que no alvorecer do mundo, desse mundo no século XX, a maior parte dos continentes se encontrava sob diferentes formas de administração coloniais, né? E a própria experiência colonial ela precisa criar hierarquias, discursos de inferiorização, discursos de estranhamento da relação do ser humano com a posse da terra, do ser humano com a sua relação ancestral, para poder ter o domínio. Então, o pan-africanismo, o movimento da negritude e o parabismo são movimentos enormes que surgiram para criar o quê? Através de solidariedades universais, possibilitar localmente transformações políticas por conta dessas explorações coloniais. Então, o pan-africanismo é uma ideologia que existe até hoje, que se transforma ao longo dos séculos, mas que surge com a ideia de que existe uma solidariedade negra universal, primeiramente ligada a uma ideia física, né, de uma pertença física com relação à África, né? Então, a primeira geração do movimento pan-africanista histórico, que a gente chama, né, que começa no sul dos Estados Unidos, em torno das igrejas protestantes negras, é a ideia de um retorno à África, porque as raças, se acreditavam que existiam as raças elas pertenceriam aos continentes. Quando se tem esse retorno, se percebe que as sociedades africanas que recebem essas pessoas, elas têm suas próprias dinâmicas e elas vivem outras situações que não são a do sofrimento pelo racismo nas Américas. Então, há uma dificuldade muito grande da primeira geração de pan-africanistas que retornam para a África de entender a própria África, porque a relação com a África era muito idealizada. Vai ser a partir da própria autocrítica desse movimento de retorno que a gente vai ter uma segunda geração que já começa o século XX com a ideia de que qual é o lugar do negro? É qualquer lugar. É o Sim. lugar que a população negra participou da construção histórica. E aí a gente tem, dentre esses grandes figuras do movimento pan-africanista, a gente tem a figura do William Du Bois, que é um antilhano, que era pastor, que vai para os Estados Unidos. Ele participa dessas ideias pan-africanistas de uma forma muito profunda. Ele vai para a Libéria, que é um território, à época, comprado na África para o retorno dos estadunidenses negros. Depois ele começa a defender que esse pan-africanismo tem que ter um diálogo com a África.
uma compreensão dos movimentos anticoloniais na África. Ele tem a chance de ir à União Soviética, de conhecer as ideias socialistas, e ele vai perceber que não dá para falar do racismo sem compreender o capitalismo. Outras vertentes, né, ligadas também ao movimento pan-africanista, vão pensar também que é necessário ter uma transformação espiritual, não tanto da identificação econômica, mas a ideia também de um caminho espiritual em que a população negra pudesse ser vista como protagonista da história divina, protagonista de um novo mundo. E dos pan-africanistas, quem vai ter um papel muito importante nisso vai ser a figura do Marcus Garvey, né? O rastafarianismo ele surge a partir dos discursos de Marcus Garvey a respeito de que existe uma realeza na África, de que é possível pensar essa história da salvação colocando a população negra como protagonista, né? Então, o pan-africanismo ele vai se transformando com o tempo, com as questões, com o próprio conhecimento do continente africano, e hoje ainda existe, né, como um princípio altamente mobilizador da luta antirracista e da promoção da autoestima e da afirmação de lideranças negras no mundo todo. Qual é o limite do pan-africanismo? É quando esses movimentos não observam as dinâmicas locais, das sociedades locais, das reivindicações dessa diversidade humana que se encontra, né, nos diferentes países. Mas o pan-africanismo, como uma ideia mobilizadora, é até hoje bastante fascinante, né? Ela ganhou uma certa independência da sua origem cristã, mas ela ainda é profundamente cristã na ideia de uma solidariedade, de uma unidade e de uma unidade em torno da pertença à África e de ser também, de sermos, no caso que nós dois aqui, sim, mas de sermos negros, né? Então isso é muito forte. O movimento negritude, o senhor não perguntou, mas eu já vou explicar, é muito semelhante ao pan-africanismo. Em muitos momentos, vários intelectuais da negritude também vão se tornar pan-africanistas e o contrário também. O movimento negritude localiza na cultura essa ideia de uma irmandade negra universal, de que existe uma alma negra universal assentada na cultura, na língua, na capacidade social de transformação. Não é necessariamente um vínculo religioso. E o movimento negritude ele é um movimento que nasce da intelectualidade dentro da África. O pan-africanismo ele nasce fora da África e ganha intelectuais na África. O negritude nasce dentro da África, também nas Antilhas, do Caribe, por conta aí da história colonial com a França. O movimento negritude tem na língua francesa uma grande expressão, assim como o pan-africanismo teve na língua inglesa. E essas duas grandes ideias, na verdade, elas conversam muito e muitos intelectuais negros da América Latina, como Abdias Nascimento, bebem dessas duas fontes. E a ideia, fundamentalmente, é incentivar, através da arte, o pleno desenvolvimento de uma consciência negra universal. O Abdias Nascimento, que foi um político, artista, ativista, um homem filósofo, né? Um homem de múltiplas facetas e de múltiplas capacidades intelectuais. Ele vai, junto com jovens atores negros brilhantes e militantes negros, criar o Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro tem essa perspectiva pan-africana e também do movimento negritude, do desenvolvimento pleno do negro pelo caminho da arte, né? Pensando, por exemplo, o pan-africanismo que a gente articula, obviamente, com o movimento da negritude, e pensando na recepção da sociedade brasileira. O rastafarianismo, por exemplo, é uma das faces do pan-africanismo. Sim. Que os jovens brasileiros vivenciaram muitos movimentos, né, do rastafarianismo, principalmente através da propagação do reggae, né, e de comunidades alternativas, né, e mesmo não procurando entender em termos conceituais de movimento pan-africano. A minha pergunta seria,
entre o espaço da universidade, um espaço elitizado de intelectuais, e o espaço das comunidades que recebe essa música, que faz essa música, que produz, né, e que reproduz as práticas, as formas de pensamento Rastafari. Eu queria saber o seguinte, professora, qual desses espaços fez uma melhor recepção do pan-africanismo? Eu estou tomando o Rastafarianismo apenas como um exemplo, né? A comunidade, através dos movimentos sociais, ou a universidade, através dos núcleos de intelectuais? Eu diria que tanto os movimentos sociais quanto as universidades, os intelectuais acadêmicos recebem muita influência, mas na área acadêmica tem a questão da crítica intelectual, da crítica filosófica. Então, hoje, o movimento pan-africano ele é muito sustentado pelos movimentos sociais. Sim. E o panarabismo? Vamos lá. O panarabismo ele tem sido um grande desafio, porque nós temos pouca notícia acerca do panarabismo enquanto conceito e enquanto experiência, né? E, por exemplo, aqui na nossa universidade, eu mesmo nunca abordei o panarabismo nas minhas aulas de história da África, enfim. Então, E o panarabismo nasce na África. E nasce na África, isso. Exatamente. Então, nós temos essa timidez, né, exatamente de pensar mais essa experiência dessas conexões pan-africanas, vamos dizer assim. Então, eu queria ouvir um pouco a senhora e se de fato se constata isso em outros espaços brasileiros, né? Já que aqui na Bahia a gente pouco discute a questão do panarabismo. Bom, o panarabismo, a gente vai ter tanto o panarabismo quanto o pan-islamismo. Em relação a esses três grandes movimentos, né, o pan-arabismo, a negritude, o pan-africanismo e também o pan-islamismo, a ideia que se tem, que fortalece essas ideologias, é que a implantação do sistema colonial sufoca um desenvolvimento científico de escritas de histórias locais, de escritas empoderadoras das populações não brancas. Isso é um marco fundamental, né? Então, esses movimentos de solidariedade universal, eles propõem uma discursividade que a história, enquanto ciência, negou. E negou efetivamente, né? Porque vai ser somente no contexto da descolonização que a história, enquanto ciência, ela vai ser pressionada para reconhecer que a Ásia e a África tinham história, né? A ponto de, por exemplo, a gente ter a coleção História Geral da África, que é uma coleção extremamente complexa e completa. Sim. A Ásia teve um movimento de uma História Geral da Ásia, eles só tiveram 2 volumes, enquanto na História Geral da África você conseguiu completar a coleção, né? Porque o discurso histórico embasado numa visão de que a história enquanto ciência só acontece na Europa Ocidental, dessa região da Europa que tinha as grandes nações capitalistas, que também eram as grandes metrópoles de exploração da África e da Ásia, né? Então, o panarabismo, o pan-islamismo, o pan-africanismo são ideologias de solidariedade que querem atribuir um passado próprio que o colonialismo nega. Só que esse passado ele não é construído na academia de história. Esse passado vem do que essas militâncias identificam como um ponto comum para unir todas essas pessoas. E no caso do pan-africanismo, seria uma história espiritual com o cristianismo. No caso do pan-arabismo, seria uma história social dos povos árabes, que estão presentes tanto na Ásia quanto na África. E o Egito, como essa grande nação afro-asiática e, ao mesmo tempo, Oriente Médio, né? A figura do Gamal Abdel Nasser, que tem essa liderança de fazer uma articulação tricontinental a partir dessa ideia de povos árabes. Ele conversa com os pan-africanistas, há pan-africanistas que vêm de países árabes. O Nasser ele tem um papel muito importante junto com os intelectuais da Ásia e também da Tanzânia, né, o Julius Nyerere, de se pensar num mundo não alinhado a essa ordem capitalista que só provoca guerras, que só subalterniza pessoas, que faz descarte de vidas. E o pan-arabismo ele tem essa ideia de uma união cultural e política.
E o pan-islamismo tem uma ideia de uma união cultural e espiritual pela religião. Há conflitos entre pan-árabes e pan-islâmicos, né, na medida em que no pan-arabismo os cristãos árabes, os judeus árabes e todos participam. O pan-islamismo surge porque até hoje a islamofobia é o principal movimento, né, sentimento que gera movimentos de ações preconceituosas e de exclusão da maior parte das pessoas do planeta. Excelente, né? Professora, em nome do Departamento de Educação do Campus 13 da UNEB, do nosso Colegiado de História e do nosso Laboratório de Estudos Africanos e Espaço Atlântico, te agradeço profundamente, né? E eu espero que essa rápida conversa ela chegue em todos os passos necessários, inclusive nas salas de aula, até os estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, porque, como eu já disse ainda há pouco, né, são temas que ainda nos custam muito caros, né? Sim, então, sim. Eu só queria anunciar aqui que nós temos um canal do Núcleo de Estudos da História da África Contemporânea, o NEAC, da Unifesp. Nós temos 160 vídeos nesse canal e a gente tem várias edições completas desse curso Pan-Africanismo, Negritude e Pan-Arabismo, de download gratuito e que a gente aborda temas muito complexos e que a gente sugere muito. Várias universidades já utilizaram, já fizeram resumos, fizeram fichas de aplicação dessas aulas. A Universidade Federal de Roraima, a Universidade Federal do Amapá, alguns colegas da Universidade Federal do Amazonas, também na Unifesp, também na FRJ, usaram aulas da Universidade Federal do Paraná também, utilizaram nossas aulas para fazer como a gente está pensando em fazer aqui na UNEB, né? Pequenos comentários, pensar em utilizar esses conteúdos. Porque, gente, pior que a exclusão econômica e social é você também estar excluído dos grandes movimentos de questionamento desse mundo. E a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender a opressão que existe nesse mundo e os caminhos humanos de solidariedade para transcender tudo isso. Não dá para ser indiferente. Excelente. Obrigada, sim.